Olá pessoal, hoje nós vamos estudar tronco de pirâmide, tá? Então nós vamos considerar uma pirâmide normal, né? Usando um plano, nós fazemos um corte, no qual nós vamos ter aqui uma secção que vai tirar fora uma pequena pirâmide do topo dela, tá? Ficando essa figura que está aqui ao lado, né? Então o que nós vamos observar aqui é que nós tínhamos uma altura total da pirâmide, e essa foi dividida numa pequena altura do que foi retirado e a outra altura que será chamada de altura do tronco. Tá? Então, esse que é o corpo do tronco. É importante destacar que as laterais do tronco, né, são trapézios. Então, para a gente encontrar a área lateral da pirâmide, nós vamos utilizar a fórmula do trapézio, que é a base maior mais a base menor, né, vezes a altura sobre 2. Então, nós precisamos desses elementos. Agora, que altura nós estamos utilizando aqui para a lateral, né? Já que a lateral é um trapézio. A altura, nós usamos a letra G de T, que é o apótema do tronco. Tá? E nós podemos encontrar ele, muitas vezes, utilizando o teorema de Pitágoras, aonde aqui nós temos a aresta do tronco, né? Antes era a aresta lateral na pirâmide, era toda ela, agora aqui nós temos apenas a aresta do tronco, e essa medida aqui embaixo, né? Nós vamos só diminuir essa parte de baixo, menos aquela dali, nós vamos ter duas, uma para cada lado aqui do que resta, né? Então, quando nós seccionamos uma pirâmide, nós vamos ficar com uma figura, um sólido geométrico chamado tronco de pirâmide, né? E aí nós temos alguns elementos distintos aqui na pirâmide. Nós vamos ter duas bases. Nós vamos ter a área da base maior e a área da base menor, tá? Procura não confundir com aresta da base. Aresta é uma linha, enquanto que a área da base é todo o espaço que a figura ocupa. Tá? Então a aresta da base aqui, ó, é essa linha e a área da base é toda essa região. Então agora vamos estudar algumas relações importantes aqui que nós podemos realizar na pirâmide e no tronco. Bem, então uma relação importante é sobre a área da base. Nós vimos que o tronco de pirâmide tem duas áreas de base, né? Uma maior e uma menor. Né? Então, se eu faço essa divisão da área da base maior pela área da base menor pela área da base menor, isso pode ser igual à altura, né, da pirâmide pequena sobre a altura da pirâmide completa, né, que são essas aqui, ó, a altura de toda a pirâmide ao quadrado e a altura apenas daquela pequena pirâmide. Tá? Não é a altura do tronco, a altura do tronco só entra no volume. Tá? Bem, outra fórmula é a do volume da pirâmide pequena e o volume da pirâmide grande. Também posso fazer essa relação, é igual à altura da pirâmide pequena e a altura total da pirâmide. Tá? E o volume do tronco é uma fórmula mais complexa, né? Então aqui entra a altura do tronco, né? A área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a raiz quadrada da área da base menor mais a área da base menor. Então, uma fórmula mais complexa que vocês precisam colocar no formulário de vocês. E aqui, pessoal, estão listados todos os elementos, tá? O H maiúsculo é a altura da pirâmide, o H minúsculo é a altura da pirâmide pequena, aquela que foi excluída, né? Então, o H minúsculo é aquele, né? Já o HT é a altura do tronco, tá? É essa diferença entre a maior menos aquela que foi tirada. A aresta de base menor, a aresta de base maior, a aresta do tronco, né? São algumas letras. O apótema do tronco, a área da base, então, né? Com essas letras aqui, tá? E eu peço que vocês pausem o vídeo, copiem tudo isso aqui no caderno de vocês. Também as figuras, procurem fazer elas da melhor forma possível, né? Não é tão fácil fazer desenhos assim de sólidos geométricos, mas procurem então fazer isso com tempo. Como exemplo, pessoal, nós vamos fazer um exercício sobre uma pirâmide quadrangular de 20 centímetros de altura, né? Que foi seccionada a 15 centímetros de sua base. E essa tem 12 centímetros de aresta, né? Qual o volume do tronco? Então, está perguntando sobre o volume do tronco.
né, que foi a fórmula que nós vimos anteriormente. Bem, primeiro vamos fazer uma representação desse tronco, né? Então eu vou desenhar uma pirâmide com um esboço, né, pessoal? Uma pirâmide quadrangular aqui, né? Então faço um vértice aqui em cima e aí faço as ligações aqui, né? Nos vértices da base quadrangular. Então ela tinha uma altura 20 centímetros e ela foi seccionada a 15 centímetros da sua base. Então da base dela foi feita uma secção 15 centímetros acima dessa base. Então isso vai resultar numa figura mais ou menos cuja altura, né, desse tronco aqui é 15 centímetros. Tá? E ela perdeu então a pontinha de cima, que teria 5 centímetros. Né? 5 centímetros. Então, aqui nós temos o nosso H maiúsculo, aqui o H pequeno, né? E aqui a altura do tronco. Tá? Então, a fórmula do volume do tronco, né? Então, está no nosso formulário, é a altura do tronco sobre 3 vezes a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base. Tá? Muito bem, nós temos a altura do tronco, né, que é 15, mas nós não temos as áreas de base. Então, vamos encontrar primeiro a área da base maior. Tá? Como ela fala numa pirâmide quadrangular regular, tá? Isso quer dizer que a base é um quadrado. Então, se a base é um quadrado, para mim calcular a área da base é a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Logo, então, a área da base maior, qual é o lado? Eu utilizo a aresta, né? O enunciado falou ali que a aresta aqui era 12 centímetros. Aresta de quem? Da base, ó. Essa de aresta, 12 centímetros. Então é 12. Então nós ficamos com 12 ao quadrado, né? Logo, a área da base é igual a 144 centímetros quadrados. Mas agora, como saber a área da base menor, tá? Que eu preciso aqui para minha fórmula. Então eu já encontrei essa medida aqui, né? Agora falta encontrar aquela medida lá em cima, tá? Como que eu vou encontrar? Utilizando uma relação que nós vimos há pouco tempo, né? Que é essa relação aqui entre áreas de base e alturas, tá? Então, vamos copiar essa relação aqui. Área da base menor sobre área da base maior é igual a altura da pirâmide pequena ao quadrado sobre a altura da pirâmide total ao quadrado. Então, observando o nosso desenho, nós vamos ter a área da base menor sobre a área da base maior, que nós já encontramos, 144, igual à altura da pirâmide pequena que ficou de fora. Olha, tudo era 20, foi feito um corte a 15, então aquela pontinha de cima lá da pirâmide pequena era de 5 centímetros, né? Sobre a altura maior, 20 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter a área de base igual a 144 vezes 25, o 144 passou para lá multiplicando, sobre 400. Simplificando ou multiplicando aqui e dividindo, nós encontramos uma área de base menor igual a 9 centímetros quadrados. Então, essa é a medida aqui, 9 centímetros quadrados. Enquanto que essa área de base embaixo deu 144 centímetros quadrados. Então, aplicando isso na fórmula do volume que o exercício pede, nós vamos ter a altura do tronco, então, 15, divididos por 3, vezes a área da base maior, 144, mais a raiz quadrada, então, de 144 vezes 9, mais 9, tá? Que é a área da base menor. Então, a gente utiliza essas duas e a altura desse tronco para determinar o volume. Então, o volume do tronco é 15 por 3, 5, vezes 144, mais
A raiz quadrada aqui de 144 é 12. A raiz quadrada de 9 é 3. Vocês também podem multiplicar aqui e depois extrair a raiz quadrada, que vai dar 36. Tá? Mais 9. Né? Logo, o volume do tronco é 5 vezes 189. Resolvendo aqui, 12 vezes 3, né? E aí, somando todos os elementos, 189. Logo, o volume do tronco é de 945 centímetros quadrados. Uma outra maneira também seria calcular o volume de toda a pirâmide normal, de base quadrada, né? Calcular o volume da pirâmide pequena, que, né, foi seccionada fora, e diminuir a pirâmide total menos a pirâmide pequena, que daria o resultado do volume do tronco. Isso evitaria ter que estudar essa fórmula do volume do tronco. Tá? Podemos resolver isso rapidinho aqui embaixo. Né? Então, vou fazer aqui como se fosse um rascunho. Vou colocar um O aqui. Então, olha só, o volume da pirâmide grande vai ser igual a sua área da base, né, vezes a altura dela, sobre 3. Tá? Essa é a fórmula do volume de uma pirâmide. Tá? Então, o volume dessa pirâmide grande seria D. A área da base deu 144, a altura de toda a pirâmide é 20, divididos por 3, nós vamos ter um volume de 960 centímetros cúbicos. Tá? Agora, o volume da pirâmide pequena, né? Nós temos a área da base pequena vezes a altura sobre 3. Então, o volume da pirâmide pequena é igual à área da base 9 vezes a altura dela 5, né? Aquela pontinha, divididos por 3. Logo, o volume da pirâmide pequena é de 15, né? 9 vezes 5, 45, divididos por 3, 15 centímetros cúbicos. E arrumando aqui em cima um detalhezinho, eu coloquei centímetros quadrados, é centímetros cúbicos, tá? Então, o volume é em centímetros cúbicos. Agora, pessoal, percebam que eu fiz o volume da pirâmide grande e fiz o volume da pirâmide pequena. Essa pirâmide pequena foi seccionada, ela foi tirada, né? Olhando para a figura, eu tenho toda a pirâmide, a grande, e aqui eu tenho uma secção que tira fora a pirâmide pequena. Então, como que nós fazemos a conta tirando fora? A conta de subtração. Nós fazemos 960 menos 15, né? 960 menos a pirâmide pequena, nós vamos ter 945 centímetros cúbicos. Vou deixar como atividade para vocês, além de vocês anotarem tudo, procurar fazer os desenhos, colocarem todos os elementos, as relações, vou pedir para que vocês procurem fazer esses exercícios aqui, o exercício 1 e o exercício 2, tá bem? Então eu deixo aqui, vocês deem um pause no vídeo, anotem, né, os 2 exercícios, procurem resolver e durante a semana a gente estaria lançando a correção deles. Então, quinta-feira estaria previsto para fazer a correção deles. Uma boa semana, pessoal, e até a próxima.